Olá a todos, meu nome é Alexandre de Toledo Borba, sou estudante de Engenharia Civil pela UTFPR e hoje eu vou apresentar para vocês meu seminário sobre rotação, mais precisamente sobre o torque e seus conceitos básicos. Bom, para entendermos melhor o conceito de torque, podemos utilizar um exemplo básico como o da porta. Bom, se percebermos bem, a maçaneta da porta ela é bem distante da dobradiça da porta. Isso não ocorre de forma inconsciente. Na verdade, existe algo por trás disso. E o que é por trás disso? O que acontece por trás disso? Bem, o que acontece é que quanto maior a distância da maçaneta para o eixo de rotação, mais facilidade eu tenho de fazer o movimento de rotação da porta. Também ocorre a aplicação da força. Quanto mais perpendicularmente eu aplicar a força na porta, mais facilidade também eu vou ter em fazer o objeto se deslocar. Por exemplo, se eu aplicar uma força paralela ao eixo de rotação, a porta não vai sair do lugar, não importa a força que eu faça. Então, a aplicação da força tem que ser feita perpendicularmente para ter um resultado mais eficiente. E quanto maior a distância da aplicação da força para o eixo de rotação, mais facilidade eu vou ter em fazer o movimento de rotação. Bom, para começar, eu vou apresentar uma questão que é do livro do Halliday, Fundamentos da Física, que é do exercício 45, capítulo 10. E a questão começa assim: o corpo da figura 1039, que é essa daqui, pode girar em torno de um eixo perpendicular ao papel passando por O. O vai ser então o eixo de rotação. Está submetido a duas forças como mostra a figura. Se R1 é igual a 1,3 metros, R2 igual a 2,15 metros, F1 igual a 4,20 newtons, F2 igual a 4,9 newtons, ângulo θ1 igual a 75 graus e ângulo θ2 igual a 60 graus, qual é o torque resultante em relação ao eixo? Então, para saber o torque resultante, a gente precisa fazer a soma dos torques dos eixos. Então, vai ser T1 mais T2. E como descobrimos qual que é o sentido e direção dos torques? Ou a gente pode usar a técnica da mão direita, ou também podemos usar a regra do sentido horário ou anti-horário, que o sentido horário vai ser negativo e o sentido anti-horário vai ser positivo. Então, como podemos perceber aqui, se a gente transladar o eixo O, que é o vetor R, percebemos que ele faz esse movimento aqui de rotação. Esse movimento de rotação é um sentido horário, que podemos definir ele como negativo. O mesmo vale para o outro F1, que vai ser também fazer um movimento rotacional positivo. Então, usando esses termos, podemos aplicar aqui o que vai ser T1 positivo menos T2 negativo. Bom, trocando aqui os valores pelaquela fórmula que a gente conhece, que é T igual a R vezes F, vetor R vezes vetor F, temos que F1 vezes R1 vezes seno de 75 graus, usando a regra da trigonometria, usamos o seno, menos F2 vezes R2 vezes seno de 60 graus. Trocando os valores que a questão deu, temos que 5,27 menos 9,12, que vai dar o resultado menos 3,85 newtons por metro, ou seja, o nosso torque vai ser negativo.
Bom, fazendo o exercício seguinte, 46, ele fala: o corpo da figura 10 de 37 pode girar em torno de um eixo que passa por O e é perpendicular ao papel e está submetido a 3 forças. FA igual a 10 N no ponto a 8 metros de O, FB igual a 16 N em B, a 4 metros de O, e FC igual a 19 N em C, a 3 metros de O. E ele pergunta, qual que é o torque resultante em relação ao O? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa colocar os valores aqui. FA igual a 10 N, como já falei aqui na questão. E também precisamos ver os ângulos, correto? Os ângulos de cada eixo. E aqui estão os ângulos. O ângulo θ igual a 135 graus, o ângulo θB igual a 90 graus, o ângulo θC igual a 160 graus. E para achar o torque resultante, a gente precisa fazer o torque A mais o torque B mais o torque C. Bom, fazendo a regra da mão direita ou o sentido horário e anti-horário, que o sentido horário vai ser negativo e o anti-horário vai ser positivo, podemos ver aqui que o TA vai ser positivo, o TB vai ser negativo e o TC vai ser positivo. Bom, só para fazer o teste aqui, né? Eu vou colocar a mão na direção do eixo paralelamente ao eixo O e fazendo com que o R ele vá até o F, fazendo esse movimento. Após fazer esse movimento, podemos perceber que o meu polegar dá a direção resultante, que está indo em direção à superfície, ou seja, ele vai ser negativo. Bom, agora a gente só precisa colocar os valores aqui na questão. Então, TR vai ser igual a 10 vezes 8 vezes seno de 135 graus menos 16 vezes 4 vezes seno de 90 graus mais 19 vezes 3 vezes 160 graus, seno de 60 vezes seno de 160 graus. Bom, fazendo as contas aqui, vai dar mais ou menos 12,3 newtons por metro. Bom, esse foi o exercício. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até logo.